E aí, meus consagrados, tudo bem com vocês? Como eu já falei recentemente em um vídeo que eu fiz específico aqui sobre o Dominic Harrison, onde eu contava vários fatos ali sobre a vida dele, e que por sinal foi ali onde eu comecei a conhecer um pouco melhor sobre ele, ele é uma pessoa que, se a gente pode dizer dessa forma, é bem livre, digamos assim, ele é uma pessoa que não liga muito para a opinião alheia. Porém, isso é muito atualmente. Ele nem sempre teve essa liberdade de expressão que ele tem hoje. Tendo aí até uma certa época em que ele tomou algumas medicações para inibir essa personalidade forte que ele tem. E muito disso é retratado nessa música que a gente vai falar hoje, que é Parents. Então já fica aqui comigo que hoje até o final do vídeo a gente vai destrinchar essa música e saber aí muitas das críticas que ele faz e muito da experiência pessoal que ele passa nessa música, e que algumas situações são bem pesadas e até mais pesadas do que muita letra de 21 Pilots que a gente está acostumado aí a ter certas críticas sociais. Muito se discute sobre o que realmente o Dominic quis falar na música Parents. Sobre se o pai dele realmente apontou ali uma arma para a cabeça dele, falando sobre a sexualidade dele, tentando inibir esse lado sexual dele, tentando inibir aí algo que eu vou falar mais para frente, que eu não vou abordar aqui agora ainda. Então, recentemente ele deu uma entrevista ao site Genius, que é conhecido aí por muita gente, que é um site gringo que posta as letras de música, que é tipo o Vagalume aqui do Brasil. E lá nessa entrevista ele destrinchou aí a letra da música e explicou bastante coisa, deixou bastante coisa clara que a gente não tinha certeza ainda de qual era o significado. This song is a tribute to individualism. This ain't me telling your parents to fuck off. It's about the restraints that are put on you. E ele começa a entrevista falando justamente sobre a primeira frase da música, onde ele fala ter nascido em um século confuso. Tendo em vista que ele nasceu ali nos anos 90, se eu não me engano foi 96, 97, eu não tenho certeza porque eu não lembro muito bem assim os números, mas ele nasceu nos anos 90. Isso indica que ele nasceu no século 20. E realmente nos anos 90, uma coisa que ele cita na entrevista é que as pessoas não eram tão atreladas, tão ligadas à política, a questões sociais, a questões realmente de convívio com a sociedade. Não como são hoje, então naquela época realmente não tinha tudo isso que a gente tem hoje. Então por isso ele fala aí que nasceu num século meio confuso, meio louco. Coisa que nos dias de hoje a gente tem aí toneladas de informações na internet e que por mais que não faça tanto tempo, façam aí 20 anos, 22, 23 anos mais ou menos, a gente já tem sim uma grande diferença na sociedade e a gente tem aí como tirar muita conclusão sobre tudo que acontece e de forma muito rápida e pode opinar muito e tá se mantendo muito atual em tudo que acontece ao redor do mundo. Because I have enough information to be able to digest and assess. Depois, a segunda frase já da música, que as primeiras frases são bem importantes, que é onde fala: meus doces favoritos são anfetaminas de framboesa. Se eu não me engano é isso, eu vou deixar a frasinha aqui em algum lugar para vocês estarem vendo também. E é aqui onde entra um dos relatos mais pessoais e talvez mais pesados dele, e que vai fazendo a gente se identificar e vendo que ele realmente é gente como a gente, que tem os problemas que a gente tem. Ele fala que quando ele era mais jovem, a família dele tentou medicar ele, tentou não, né? Medicou ele por diversas vezes, tentando aí censurar a personalidade dele. E como eu falei, não foi uma vez, foram diversas vezes e não foi tentativa, aconteceu realmente de fato. E tudo isso simplesmente porque ele era meio que uma pessoa que era um ponto fora da curva. Ele era aquela pessoa que tenta realmente viver fora da caixa, que é o que é muito falado hoje em dia e que acaba sendo uma coisa que é uma palavra banalizada, uma expressão banalizada porque todo mundo fala isso. Só que é a melhor forma de realmente falar. Ele era essa pessoa que não queria seguir os padrões, que não queria, sei lá, um exemplo que eu posso dizer, que eu não sei se esse realmente é a situação dele, fazer uma faculdade, seguir realmente tudo aquele script que tem quando a gente nasce. Então, justamente por isso, a família dele tentou medicar ele, para tentar inibir aí essa personalidade, só que ele relata que ele ficou totalmente zumbificado com essa medicação, que ele não tinha mais expressão, que ele não tinha mais personalidade e que justamente foi esse mesmo motivo que fez a família dele parar de dar esses medicamentos para ele. Porque chegou a certo ponto que nem a mãe dele reconhecia ele porque ele realmente não tinha mais personalidade, ele era um nada, ele não tinha mais nada, sabe? Ele não expressava mais, ele não tinha mais sentimentos mesmo.
completely kill my personality. My mum took me off Ritalin and she was like, who's this? This is not my son. E isso é um relato que novamente faz a gente se sentir bem próximo dele, porque isso é uma coisa que a gente vê acontecendo com muita frequência, ainda nos dias de hoje, voltando ali àquela questão de que ele viveu ali nos anos 90 e talvez o início dos anos 2000, a juventude dele, e que ainda nos dias de hoje, 20 anos depois, 15, 10 anos depois, continua acontecendo isso, porque ainda hoje os nossos pais ainda são da mesma geração que os pais dele, então ainda tem o mesmo tipo de cabeça, ainda tem o mesmo tipo de visão da vida e que faz querer que a gente siga meio que esse script, que siga realmente esse roteiro que é traçado pra gente quando a gente nasce. Então quando a gente sai meio que dessa curva, quando a gente é esse ponto fora da curva, quando a gente tenta sair dessa caixa, quando a gente não quer se botar dentro de uma caixa, realmente acaba assustando os pais, acaba assustando essas pessoas que são responsáveis por nós. Nós não, né, porque eu não tive isso, mas é isso que acontece e acontece muito até hoje. E é isso que ele quis retratar aqui para os fãs dele também. Depois disso, vem aí uma breve crítica ali às políticas dos Estados Unidos, que ele falou que foi para os Estados Unidos a primeira vez com 16 anos. Para quem não sabe, ele é europeu, se eu não me engano ele é da Inglaterra, eu não tenho certeza, as informações estão bem vagas, porque eu não lembro do vídeo de fato sobre ele. Mas a primeira vez que ele visitou os Estados Unidos, ele tinha 16 anos. E um relato bem importante aqui que ele tem e uma crítica bem grande, que realmente isso é uma política bem falha, também vejo isso nos Estados Unidos, é que ele chegou lá com 16 anos e ele não podia comprar bebida alcoólica, ele não poderia beber. E isso a gente vê relatado em vários filmes, séries até hoje, então isso realmente é uma política que existe lá. E existe aqui no Brasil isso também. 16 anos tu ainda não pode beber, tu pelo menos não pode comprar bebida. Só que com 16 anos nos Estados Unidos, ele conseguiu comprar um carro, e ele conseguiria comprar uma arma, ele teria fácil acesso a uma arma. Ou seja, vocês conseguem ver o tamanho da hipocrisia e aí da crítica que ele quer fazer, porque não pode beber, mas pode comprar um carro e uma arma, que podem ser coisas piores do que beber. Isso pode, são duas coisas que ele pode matar alguém com esses dois itens e a bebida nem é tão grave assim, entende? Então é uma crítica aí à política dos Estados Unidos. E depois disso a gente pula aí algumas sentenças e chega enfim a frase que mais tem polêmica nessa música, que mais gera burburinho, que mais gera dúvida realmente nos fãs do Dominic Harrison, Yungblud, como vocês preferirem chamar. E nessa frase ele fala o seguinte, eu até quero ler aqui pra vocês. Meu pai colocou uma arma na minha cabeça. Disse, se você beijar um garoto, eu te mato. Então, eu o amarrei com fita adesiva e o tranquei em um galpão. Então eu saí para o jardim e fodi meu melhor amigo. É uma frase que é pesada, assim, se tu for ver, é uma frase que causa impacto ao primeiro momento que tu vê, e até tu pode pensar que realmente foi uma experiência que aconteceu com ele, mas não, isso não foi uma experiência que realmente aconteceu com ele. Pelo menos nessa entrevista que eu vi dele, ele não fala que foi experiência real que aconteceu com ele. Beleza? Então, se em algum outro momento ele falou, vocês me deixem aqui nos comentários que eu vou estar assistindo e vou estar arrumando essa informação aqui pra vocês. E aqui eu quero repetir exatamente as palavras ali que ele usou na entrevista também, então eu vou ler aqui rapidinho pra vocês, tá bom? No matter how much you oppress me, no matter how much you hurt me, no matter how much you don't accept me, I am gonna love, who I want to love, because that is my right. And if you don't like it, I'm gonna lock you in the fucking shed and I'm gonna fuck the person outside while you watch. Tu vê que é uma forma tão natural, uma forma que ele realmente sente aquilo ali, que ele se indigna de certa forma com tudo isso que acontece hoje em dia e se torna uma coisa muito genuína e tu vê que ele é uma pessoa muito boa quando ele tá mencionando essas palavras, sabe? Ele fala assim de uma forma que ele quer ajudar as pessoas. Agora, a partir daqui, a gente vai falar sobre exatamente essas sentenças que ele deu na entrevista e sobre o comportamento dele de uma forma geral, sem analisar muito agora frases específicas da letra. Mas antes disso, eu quero pedir que se tu é novo aqui no canal, já se inscreve aqui, deixa like e depois comenta aqui a opinião de vocês sobre essa música e sobre todos esses temas abordados aqui. E essa música ele fez especificamente dizendo aí que são vários relatos da vida dele, que são vários acontecimentos aí da vida dele e várias experiências dele, mas que ele sobe no show, ele sobe ali no palco e ele vê aquela multidão de pessoas, ele vê aqueles rostos, ele sabe que esses conflitos que ele tem são conflitos que passam na cabeça de cada um, no coração de cada um. Porque todo mundo tem esse tipo de conflito, tanto interno quanto conflito familiar, quanto conflito amoroso e tudo isso que realmente faz parte da nossa vida social, faz parte do que a gente convive realmente com as pessoas. Então,
é inevitável tu ter esse tipo de coisa. E essa música acabou se tornando algo bem universal. E assim como ele também começou a se sentir acolhido só depois que ele começou no ramo da música e até a fanbase dele, que foi onde realmente ele se sentiu cercado por pessoas iguais a ele, que passavam pelas mesmas coisas que ele quer que todos que ouvem ele, né, que acompanham ele, se sintam assim também. Ele quer que todo mundo meio que torne uma comunidade e que veja que tem uns aos outros, entende? É uma coisa meio clichê que todo cantor que tem esse tipo de conceito tenta fazer, assim como o 21 Pilots com o Stay Alive, mas eu vejo que essa questão nele é muito mais forte. Eu vejo que 21 Pilots, por exemplo, fala bastante sobre saúde mental, sobre isso, sobre aquilo, só que eu não vejo eles falarem tanto de se criar essa comunidade da forma que eu vejo o Dominic falar. Ele passa muito mais, como eu posso dizer, experiência própria e de que ele realmente sente a dor que tu tá sentindo. Tu vê realmente que quando ele fala, ele teve aquela dor, ele tem aquela cicatriz ainda nele. Então isso é uma coisa maravilhosa nele que, mano, se tu começa a acompanhar ele realmente, tu fica apaixonado por isso. E outra coisa que fica bem claro nessa letra é que se tu não é uma pessoa ideal para os teus pais, para os teus professores, para os teus colegas de trabalho, para os teus amigos, para as pessoas que tu se relaciona, o problema não é tu. Isso é um problema deles. Tu não tem que se adequar para as pessoas verem tu como uma pessoa ideal para elas, ou ideal para estar no círculo de amizade, no círculo familiar, no círculo de trabalho. Tu não tem que se adequar a entrar em círculo nenhum. As pessoas têm que te aceitar da forma que tu é e tu não deve mudar por nada. E também nessa entrevista que ele deu, ele falou sobre a própria depressão dele e do quão fundo ele já esteve nisso e de que como isso ajuda no trabalho dele, serve como uma forma de catarse, porque assim como qualquer outra pessoa que já teve depressão ou que tem depressão ou que está num estado atual de depressão, ela não quer ver outra pessoa entrar nisso também. Então ele fala que ele não quer ver ninguém entrar nisso e ele vai ajudar o máximo de pessoas possíveis com a própria experiência dele. E como eu falei, isso acontece com todo mundo. E geralmente a gente nem tá bem, mas a gente quer ajudar outra pessoa porque a gente sabe quão doloroso é estar naquele estado, que a gente não quer nem ver o nosso pior inimigo estar naquela mesma situação que a gente já esteve, porque a gente sabe a dor, a gente já sentiu na própria pele realmente. E quando eu falo na própria pele, é na própria pele, porque tem certos pontos da depressão que tu sente realmente a dor física, não chega só no psicológico, não chega só no mental. Ela acaba se tornando uma coisa física mesmo, tu acaba sentindo algo físico. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco de tudo isso que ele quis passar, e ainda nessa letra tem muito mais coisas que ele não abordou nessa entrevista e que eu não quero falar algo que ele não tenha abordado na entrevista, porque eu quero ter certeza do que eu tô falando. E se vocês tiverem alguma outra informação que ele deu em algum outro lugar, também me deixem aqui nos comentários, vamos aí debater sobre isso. Falem aí tudo que vocês acham sobre todos esses assuntos que eu falei aqui no vídeo. E, cara, eu tô cada vez mais apaixonado pelo Dominic, porque, mano, ele é uma pessoa incrível, vocês não têm noção de como ele é incrível. Tyler é incrível, mas o Dominic, mano, eu não sei se é por conta da energia que ele tem, sabe, tipo... Ele passa muita energia realmente quando ele tá falando sobre tudo isso. Ele passa realmente a experiência viva ali pra ti, sabe? Ele conta de uma forma que tu sente tudo que ele sentiu também. Então é isso, eu agradeço a quem assistiu até aqui. Não esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar um comentário e me ajudar de todas as formas possíveis. E também conhecer o meu canal secundário, que eu tô postando alguns vlogs lá e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês ou no comentário fixado, tá bom? Obrigado para quem assistiu até aqui de novo. Beijo do gordo, até a próxima e tchau!